Oi, gente, tudo bem? Aula passada a gente falou sobre o contexto histórico e sistema literário do romantismo, e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a poesia no romantismo. Aqui já na capa eu coloquei três imagens diferentes que representam as três fases da poesia no romantismo. A primeira fase indianista, a segunda fase mais, que seria ali a chamada poesia ultra romântica, né, byronista, em algum caso, algumas, alguns casos eles chamam de byronistas porque são inspiradas no Byron, né, no Lord Byron. Depois vocês vão ver quem é. E a poesia condoreira, que é a poesia ali mais social, ligada à escravidão. Gente, antes de eu começar essa aula, falar sobre os três tipos de poesia, eu queria falar para vocês por que a gente tem feito, por que eu tenho feito aulas tão conteudísticas, cheias de informação, né? E totalmente ligada no livro didático. Então, eu estou fazendo tudo com base no livro didático, não estou inventando nada diferente. É muito diferente do que eu faria se eu estivesse em sala de aula. Eu tô fazendo assim porque eu acho que fica mais confortável para vocês, porque aqueles que não têm acesso à internet, não tem como ver as videoaulas, eles vão ter o respaldo do livro didático. Então a gente tem que aproveitar o livro didático nesse contexto. Então eu acho que esse é o principal motivo, tá? E também porque como eu não tenho a interação com vocês, eu não consigo pensar em outras dinâmicas a não ser essa coisa mais conteudística. Também estou fazendo isso porque eu acho que, de certa forma, é legal a gente fazer, eu acho super importante, mais produtivo para o nosso aprendizado, a gente fazer aqueles trabalhos mais dinâmicos, interativos, que eu gosto de fazer com vocês. Só que, para o contexto de vestibular, para quem está estudando para vestibular, esses conteúdos são necessários e aí vale sim fazer essa revisão bem papapá, informativa, tá? Então é isso. Bom, vamos retomar. Só relembrando, a gente está aqui mais ou menos por volta de 1836, no momento do romantismo, que é também o momento que dá início a uma era nacional. Lembrando que antes a gente estava num período colonial, o Brasil ainda era colônia de Portugal, agora o Brasil passa a ser independente. 1822, momento da independência do Brasil, tá? Então, logo em seguida, o romantismo se estabelece e vem marcado esse contexto de independência, serve também, é representado no romantismo. Principalmente na primeira fase, que é a fase nacionalista, eu coloquei isso aqui na aula anterior, que é uma fase do romantismo que eles usam a ideia aqui da natureza e do índio, principalmente, para construir essa identidade nacional tão necessária nesse momento da independência, tá? Tinha a segunda fase, que era ultra romântica, uma fase mais gótica, mais triste, depressiva, com os temas de apego à morte são muito fortes, fuga para a infância, enfim. E depois, na terceira fase, a fase condoreira, em que o poeta ele começa a ter um engajamento social e já dá ali alguns resquícios, começa a apontar para o realismo, porque o poeta deixa de ter aquela visão muito idealizada de tudo e passa a ver a realidade, problemas sociais como a da escravidão e tenta ser um indivíduo que tenta orientar os outros a encontrar um caminho nessas injustiças sociais. O principal autor desse período, da primeira fase do romantismo, que é o período indianista, o momento que estava querendo ganhar a identidade brasileira, foi Gonçalves Dias. Gonçalves Dias foi um cara poeta, advogado, teatrólogo, etnógrafo, jornalista, tudo isso. E é interessante destacar que ele foi filho de uma união de um português com uma mestiça, portanto, uma união não oficializada. Isso, obviamente, deve ter refletido em toda a vida dele. Ele foi estudar em Portugal e ficou até 1845, entre 38 e 45. Conheceu Ana Amélia Ferreira Vale, por quem se apaixonou, mas não pôde casar com a Ana, por quê? Porque ele tinha essa ascendência mestiça, né? Naquele momento, prezava-se muito pela